Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, primeiro queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos tornou o teu corpo, o Senhor nos tirou das trevas, nos introduziu nesse corpo maravilhoso que é a igreja, Senhor. Queremos viver a realidade da igreja, queremos ter clareza e discernimento, Senhor. Por isso colocamos a comunhão dessa manhã nas tuas mãos, Senhor. Que cada palavra compartilhada entre cada um de nós, Senhor, seja cheia de vida, seja cheia de frescor, para a edificação do teu corpo, Senhor. Abençoa essa comunhão, Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu sempre brinco que a reunião ia até as 2 horas, né? Mas hoje ia precisar ir até as 2 horas, porque o tema que nós vamos conversar hoje é muito sério. Nós, às vezes, ouvimos algumas coisas, nós falamos algumas coisas, mas qual é a nossa real interpretação ou entendimento da realidade daquilo que nós falamos? Hoje nós acabamos de partir o pão. Nós cantamos o hino que fala que é do corpo do Senhor, é por causa da unidade e é o amor do Senhor. Mas nós entendemos esse amor, irmãos? Será que algum de nós aqui está apto a entender o quão profundo foi o que Cristo fez por nós para gerar a igreja e nós estarmos aqui hoje? Nós temos muitos conceitos com relação a esse tema, mas o quanto isso toca o nosso coração? Quanto isso é, de fato, para nós, realidade? Nós temos alguns pontos da mensagem dessa semana que nós vamos rever, né? A maioria dos pontos foram tocados ontem, mas eu vou falar com os irmãos hoje, se o senhor me permitir, porque está me tocando o coração muito forte. Nós vamos falar um pouquinho de unidade e um pouquinho de amor. A mesa do Senhor, ela representa tudo isso. Cristo não tinha motivo nenhum para morrer por nós. Foi por amor que Ele morreu por nós. Ele não olhou para nós e falou, olha que coisa boa. Não. Todos nós éramos destinados ao lago de fogo, porque nós estávamos destruídos, danificados pelo pecado. Mas o Senhor não olhou para essa condição. O Senhor quis restaurar cada um de nós. E eu vou falar uma frase para os irmãos meditarem. Se isso não for suficiente para entregar minha vida para o Senhor, o que é preciso então para entregar minha vida para o Senhor? Cristo morreu por amor à minha pessoa e eu vou continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? É apenas uma historinha para a criança dormir? Nós temos que levar isso a sério, irmãos. O que nós fizemos aqui agora essa manhã é muito sério. Nós estamos dando testemunho daquilo que o Senhor fez por nós. Então nós temos que amar o Senhor da mesma forma que Ele nos amou. A parte dele Ele cumpriu. Ele gerou a igreja. Ele salvou cada um de nós. Mas tem a nossa porção agora, irmãos. Nós temos que ter um viver. Não é mais uma questão de conceito, não é mais uma questão de doutrina, mas uma questão de vida. Essa vida tem que habitar em nós. Tem que se manifestar em nós. E é essa vida que ganha a vida. Não é mais uma questão de eu penso que é assim, eu penso que é assado, irmãos. É o amor e a vida do Senhor dado a nós. Graças a Deus que Ele nos deu essa oportunidade. Mas não foi só Cristo que sofreu, não, irmãos. Vocês acham que o pai estava feliz de ver aquele sofrimento do filho dele? Deus também sofreu muito de entregar seu filho. Alguém aqui, foi feita uma pergunta agora pelo Alessandro, né? Alguém morreria por um amigo? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Vocês deixariam o filho de vocês morrer por um bando de pessoas inúteis? Deus deixou Jesus morrer por nós, irmãos. Isso não é pouco. Grava sempre essa frase. O que Jesus fez é muito mais do que nós merecíamos. E nós temos que entrar nessa realidade. Coloca para mim na tela, por favor, João capítulo 4, verso 23. Hoje eu vou judiar dos irmãos, nós vamos ler alguns versículos, tá? Então ali fala, né? Mas vem a hora e já chegou.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. No verso 24 fala, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa palavra verdade, nós precisamos entender um pouquinho mais profundo, irmãos. O Trovo falou ali, né? Realidade. Verdade é apenas conhecimento, irmãos. Só os irmãos que já sabem da minha profissão. Alguns dos irmãos aqui sabem qual que é a minha profissão de verdade? Não, você não vale. Confortor, tá bom. Pode ser também, na hora vaga. Então, eu vou contar para os irmãos. Todo mundo pensa que eu só trabalho sentadinho no escritório, ali bonitinho, atrás de uma cadeira, de paletó e gravata, né? Mas eu vou falar para os irmãos, eu sou eletricista. Eu aprendi essa profissão com meu pai aos 8 anos de idade. Depois fui estudar na escola, fui fazendo outros cursos, me tornei especialista em automação industrial. Trabalhei 30 anos montando máquinas, consertando máquinas, instalando máquinas. E nos últimos 11 anos da minha vida, pela misericórdia de Deus, alguém resolveu me deixar dentro do escritório, cuidando da parte administrativa e comercial. Mas a minha profissão é eletricista. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Eu trabalhei 30 anos como eletricista. Será que se eu tivesse aprendido eletricidade há 30 anos, ou 41 nesse caso agora, atrás, e eu tivesse posto em prática, eu seria de fato eletricista? O que vocês acham? Deus deu algo para nós, que é a palavra. Essa palavra chegou até nós como conhecimento. Mas se eu não viver essa palavra, irmãos, ela não passa de conhecimento. Quer entrar na realidade da palavra? Vive a palavra. Não é mais uma questão de doutrina, mas é de viver. E eu vivi 30 anos como eletricista, então eu posso dizer para vocês com convicção que de fato eu sou eletricista. Mas eu conheço pessoas que estudaram e nunca praticaram aquela profissão que eles estudaram. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos muita teoria na nossa vida. Nós lemos a Bíblia, nós temos reuniões, nós temos comunhão uns com os outros. Mas quanto disso que nós estamos lendo, nós estamos vivendo? Quanto disso está se tornando realidade na nossa vida? Eu espero que hoje os irmãos entendam que Cristo quer viver em nós. Ele não quer apenas ser um conhecimento em nós. E a partir do momento que Ele vive em nós, sabe o que gera, irmãos? Fé. A palavra entra em nós e ela opera e gera fé. E é a partir da fé que tudo começa a mudar na nossa vida. É a partir da fé que tudo começa a se tornar real no nosso viver e alcança as pessoas. Então eu queria ler alguns versículos para os irmãos, para a gente poder entrar no tema unidade, a gente precisava entender esse aspecto da realidade da fé. A unidade, irmãos, ela só ocorre num lugar, numa condição, quando eu exercito o meu espírito. Não existe unidade fora do espírito. Sabe por quê? Porque fora do espírito eu uso a minha capacidade intelectual para julgar as coisas. Eu uso a minha mente, eu uso a minha vontade, eu uso a minha emoção. Como é que eu vou ter unidade com os demais membros do corpo de Cristo se a minha opinião prevalece sobre a opinião dos irmãos? Vocês já pararam para prestar atenção que a maioria das discussões é porque eu tenho razão? Quando nós perdemos a razão, a briga acaba. Então a nossa mente, ela é perigosa nesse sentido. Nós não podemos usar o raciocínio lógico para entender a unidade. A unidade é um viver. E é um viver a partir do Espírito. Tem que ser movido por fé. Se não houver fé, não há como. E para a gente entender isso mais um pouquinho, eu quero mostrar uns slides para os irmãos, para ver como que a nossa mente ela pode nos enganar. Coloca o primeiro slide, por favor. O que vocês estão vendo ali? Esquece o texto, só olha a figura. Na figura de cá, a leoa está carregando o filhote dela na boca. Mas na figura de lá parece que é isso?
Então, muitas vezes nós temos ponto de vista com relação à palavra de Deus. Eu acho que é assim. Eu penso que é assim. E nós podemos pensar que a leoa, em vez de estar transportando com amor e carinho o filhote dela, ela está matando o filhote. Isso acontece conosco, porque nós usamos o nosso ponto de vista. Coloca o próximo slide, por favor. Quantos números? Quanto leia? 3 ou 4? Depende do lado que você está olhando. Quem está olhando desse lado, vê 4. Quem está olhando do lado de lá, vê 3. E agora? Quem que está certo? Próximo slide, por favor. Esse é o melhor de todos. Esquece o texto, olha lá em cima. Que número que vocês estão vendo ali? É 6 ou é 9? Vocês entenderam como que a nossa mente prega peças? Você sabe qual que é a grande vantagem de nós compreendermos as Escrituras, irmãos? Que nós somos introduzidos na vida do Senhor. A palavra de Deus não é baseada no certo e errado, nem no ponto de vista de ninguém. A palavra de Deus é baseada na vida de Deus, no amor de Deus, naquilo que Deus fez e dispensou para nós. Se eu ficar preso na minha opinião, eu não desfruto do Senhor. E eu não levo os irmãos a desfrutar do Senhor. Próximo slide, por gentileza. Alguém se sente assim? Não fiquem presos nos pensamentos, porque eles são errados, irmãos. Nós precisamos tocar na vida. Paulo, antes dele se converter, antes dele ser quem ele foi e tudo que ele fez, o que Paulo fazia? Ele era perseguidor da igreja. E ele acreditava que ele estava correto, porque ele era zeloso na lei judaica. Mas ele estava fazendo a vontade de Deus? Mas um dia uma luz apareceu na vida dele. E essa luz mudou a vida dele. Essa luz perguntou para ele, por que me segues? Espera aí. Paulo, mas quem és tu para que te siga, Senhor? Nós estamos perseguindo ou seguindo o Senhor? Se nós ficarmos presos nos nossos pensamentos, nós vamos estar perseguindo o Senhor. Nós vamos impedir dos irmãos tocarem na vida, no amor, na esfera que leva à salvação, irmãos. Então, nós precisamos sair da esfera da mente e sermos introduzidos na realidade da palavra, que é no Espírito. Deus procura esses adoradores. Tem esses adoradores aqui dentro hoje ou não? Então Deus quer esses que adorem em espírito e com realidade. Não é apenas conhecer a palavra, é viver a palavra. Então que nós tenhamos uma mudança de disposição e vamos parar de usar o órgão mais perigoso que nós temos em nós, que é a nossa mente. Vamos começar a tocar no Senhor. Deixar a vida do Senhor falar conosco. Eu vou citar alguns versículos, eu gostaria de ler tudo que eu anotei aqui, mas dá umas 4 páginas, os irmãos não vão ter tempo para me suportar. Mas eu vou citar alguns para os irmãos, em cima da unidade, para os irmãos ver como que a unidade ela pode ser problemática. Baseado no que nós acabamos de ver aqui, qual prática está certa e qual prática está errada, irmãos? Difícil responder essa pergunta, né? Se é o que nós fazemos visa a edificação da igreja, nós temos que consultar o Senhor. A igreja não é nossa? A igreja é o corpo de Cristo, ela pertence a Deus. Ela foi gerada por Ele, a partir dEle e para Ele. Então, por que eu tenho que achar que como eu tenho que reunir, ou como que eu tenho que me vestir, ou como eu tenho que me comportar, é importante? Existem uns termômetros na palavra do Senhor que nós vamos descobrir hoje. Embora os irmãos já conheçam, nós vamos relembrá-los. Que mostra se a palavra do Senhor está tocando realmente na vida, no nosso viver, e está sendo realidade para nós ou não.
Então, houve uma passagem no Novo Testamento, lá em Atos, que Pedro, junto com os discípulos, estavam pregando Jesus. O que os judeus fizeram? Foram lá e prenderam eles. E mandou eles pararem de pregar esse Jesus. Eles falaram, não, nós não podemos parar de pregar. Nós estamos recebendo ordem de Deus. Muito melhor para nós é obedecer a Deus do que a homens. Então, naquilo que nós fizermos, irmão, nós temos que saber em quem é que nós estamos obedecendo. A obra que eu estou vivendo, que eu estou praticando, é do Espírito? É guiado pelo Senhor? Ou ela é guiada por homens? Nós temos que ter discernimento. Então, só para os irmãos meditarem uma coisa. Lá em Apocalipse, tem lá um versículo que nós gostamos de mencionar sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quando começa o livro de Apocalipse, é citado que João estava isolado numa ilha chamada Pátimos, e ele se encontrou em espírito. E nesse momento ele ouviu uma voz por detrás dele como uma voz de trombeta. Eu sempre brinco com alguns irmãos, né? Você imagina que o João estava muito surdo, então tinha muito barulho, porque precisava de uma trombeta para ele ouvir a voz. Estava atrás dele. Imagina como ele estava distraído, embora ele estava num lugar isolado. Muitas vezes nós estamos aqui na reunião, e tem uma trombeta, um trombone, um tambor batendo atrás da gente, e a gente não escuta. Sabe o que ele fez quando ele ouviu a voz? Ele virou para ver quem falava com ele. Então nós precisamos ver quem está falando conosco, irmão. Mas nós temos que ser achados em espírito. Para continuar, lá em Gênesis, um outro ponto interessante para os irmãos, toda vez que Deus falava, tinha uma reação. E depois tinha uma reação de Deus. O que Deus fazia depois que ele falava? Ele via. Ele via que tudo era bom que ele tinha criado. Então, tudo aquilo que Deus criou a partir de nós, ele está vendo se é bom ou não. Mas na ótica de Deus, não na nossa ótica. Na nossa ótica eu posso achar, porque é na minha natureza humana, achar que eu estou sempre certo. Mas na visão de Deus, Deus tem outros planos. Se nós analisarmos calmamente várias passagens na Bíblia, nós vamos ver várias práticas de Deus que parecia que Deus não amava o povo. Quando ele mandou Moisés, praticamente falou que ia destruir todo aquele povo que ele tirou do Egito e a partir de Moisés ia criar uma nação, Deus estava zangado com o povo. O que Moisés fez? Ele lembrou Deus da promessa dele. Porque Deus era alguém que tinha feito uma promessa. Então Moisés conhecia o coração de Deus. E Deus quer que nós conheçamos o coração dele. Mas para isso tem que ter relacionamento com Deus. Não na teoria, mas um viver prático, irmãos. Hoje nós estamos com a casa meio cheia, mas já teve mais cheia. Olha para o lado e vê se está faltando algum irmão aqui hoje, que você lembra. Vocês estão achando falta de alguém hoje? Por que será que esse irmão ou irmã não está aqui hoje? Nós precisamos ajudá-los, irmãos, a tocar nessa vida. Ninguém deve, nem eu, nem vocês, nem ninguém, pegar uma pessoa que está com dificuldade e terminar de enterrar ela. A pessoa precisa de amor, precisa de vida. Tá? Se eu chegar para uma pessoa que está morrendo afogada e falar, tá vendo? Quem mandou você pular dentro da água? Você não sabia nadar? Estou ajudando ela? Dá a mão para ela. Põe sua vida em risco. Vai lá ajudar. Tá? Então, o que acaba acontecendo conosco? Nós ficamos arrazoando na nossa mente e é por isso que nós julgamos. É por isso que nós criticamos. Então, voltando àquela passagem que eu estava falando para vocês lá dos judeus com Pedro, eles propuseram algo para Pedro. Não vamos ler agora, mas vocês leiam Atos capítulo 5 depois, né? Eu vou ler só alguns versículos rápidos aqui para os irmãos. Ele fala o seguinte, ó. No verso 27 fala, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e ao sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não anunciasseis nesse nome, contudo, esse Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem.
A resposta de Pedro. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. É obedecer a Deus. Não importa da onde vem a origem, se eu não estiver obedecendo a Deus. Nós precisamos discernir quem fala conosco, irmãos. E aí, quando eles entraram naquela enrascada, surge um personagem que é bastante interessante, surge Gamaliel. Já ouviram falar de Gamaliel? Gamaliel foi quem ensinou Paulo tudo o que ele sabia. E Gamaliel, ele era tido como uma pessoa muito sábia, muito instruída, e todos respeitavam ele. Olha o que ele fala no versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou tirar os homens por um pouco. Ele lhes disse para os outros judeus que estavam lá: israelitas, atentai no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas. Vocês acham que é só no nosso tempo que se levanta pessoas falando para pregar? Vai pregar? Então tem Teudas. E olha o que aconteceu com Teudas. Insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Viram o que é seguir a homens? Continuando aqui. Depois disso, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento. Ele levou muitos consigo. Também esse pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Leu 39. Está na tela? Não. Eu vou ler. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los. Só aí tá bom. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Viu a importância da origem da obra? Muitas pessoas vão surgir até no nosso meio. Vou falar uma coisa que pode chocar alguns irmãos. Nós estamos na vida da igreja, alguns menos tempo, outros há mais tempo. Eu já estou há alguns anos aqui, eu já vi vários irmãos irem e virem. Já vi vários ensinamentos, várias práticas irem e virem. Mas nós também cometemos um pequeno errinho, que nós consideramos como correto até. Nós sempre achamos que só nós temos a palavra da verdade. Sim, Deus tem abençoado cada um de nós. Deus tem suprido vida a cada um de nós. Mas nós não podemos achar que nós somos a única fonte da palavra de Deus. Deus escolhe por quem Ele quer falar. Se Deus levantar uma outra pessoa, nós precisamos consultar o Senhor. Em vez de criticar, de levantar dúvida, procura a luz no Senhor. Porque aquela pessoa pode estar falando por Deus e nós estamos desprezando. Então, às vezes, nós olhamos, tem irmãos eloquentes, tem irmãos que têm profundo conhecimento da palavra. Aí surge um irmãozinho do nada ali, fala um negócio, e a gente naturalmente meio que descarta. Porque ele não está acostumado a falar, mas quem é esse irmão para falar alguma coisa? Nós temos preferência, às vezes, até pelo palestrante ou pelo locutor, por quem está dando a mensagem, irmãos. Nós não podemos ter preferência por homens. Nós temos que ter preferência somente por Cristo. Cristo fala no nosso espírito. E Ele vai usar quem Ele quiser. No tempo que Ele quiser e como Ele quiser. O que é necessário? Que nós aprendamos a viver e andar no Espírito. Então, todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos pregar o Evangelho. Lógico que existe uma orientação, existe um guiar. Mas até isso nós temos que consultar no Senhor. Senhor, tudo que está sendo trazido para a igreja vem do Teu trono? Tudo que está sendo posto para nós vivermos é realmente como o Senhor deseja que nós pratiquemos? Porque nós somos falhos, irmãos. Não vamos olhar para nenhum irmão aqui e achar que agora nós temos super-homens e mulheres maravilhas aqui. Nós somos seres humanos com falhas. Nós temos opiniões. E é muito difícil abandonar a opinião. Eu peço perdão para os irmãos se eu estou tocando num ponto delicado, mas é necessário, porque nós temos que amadurecer nesse quesito. É isso que atrapalha a unidade da igreja. É isso que atrapalha o viver da igreja.
Eu não estou ouvindo o Senhor, eu estou ouvindo a minha opinião, eu estou ouvindo homens. Então, eu preciso ouvir aquele que fala através do Espírito. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Nós não vamos julgar ninguém. Nós não vamos criticar ninguém. Nós vamos consultar no Senhor. Isso é uma forma de crescimento de vida que nós precisamos alcançar, irmãos. Nós temos muita habilidade de julgar, mas poucas vezes nós vamos na presença do Senhor. Tem um provérbio que eu amo, capítulo 16 de Provérbios, versículo 1, fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então nós precisamos consultar o Senhor no que nós vamos fazer, no que nós vamos praticar. Não podemos ser apenas repetidores. Sabe qual que é a diferença do papagaio e de um ser humano? Todo mundo acha que o papagaio sabe falar, né? O papagaio não sabe falar, ele só sabe repetir o que ele ouve. Qualquer coisa que ele ouvir, ele repete. Seja um som, seja uma voz, seja qualquer coisa, ele repete. Deus colocou o Espírito dentro de cada um de nós. Amém. Nós temos que ouvir o Espírito. E quando o Espírito fala, irmãos, é vida e paz. Amém. Mas quando nós somos apenas repetidores, qual é a experiência que nós estamos tendo com a palavra? Então, voltando ao aspecto da realidade, nós precisamos adentrar a realidade que é o viver da igreja. Nós temos que ganhar essa experiência com o Senhor. Tá? Agora eu vou passar mais outro versículo aqui para os irmãos, ainda em cima da unidade, né? Senhor Jesus, cadê aqui? Isso. No capítulo 18, verso 18 de Mateus, está escrito assim: em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado dos céus. E em verdade também vos digo que se dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás no céu. Nós concordamos? Sabe qual era a oração de Jesus em João capítulo 17? Ele orava para que nós fôssemos um, como Ele, o Pai, é um. Ele quer ser um conosco. Mas se eu não concordo com o irmão, como é que nós vamos ganhar aquilo que nós estamos orando ou aquilo que nós estamos pedindo? Eu peço para ir para a esquerda, o irmão pede para ir para a direita, o outro irmão pede para ir reto, outro pede para ir para trás. Isso é unidade? Exatamente. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão do meu ponto de vista. Então, a pergunta é: Senhor, para que direção nós devemos ir? Não a direção que eu quero ir. Ah, eu vou orar pelas pessoas, eu tenho que orar desse jeito, não. Senhor, qual é a oração que o Senhor quer fazer para essa pessoa? O que essa pessoa precisa ouvir, Senhor? Fala na minha boca para que ele seja salvo. Qual é a palavra que essa pessoa precisa para que ela alcance a tua visão, Senhor? Nós somos muito rápidos em praticar, mas muito lentos em buscar a presença do Senhor. E sabe por que nós falhamos, irmãos? Por causa disso. Sabe o que acaba acontecendo? Nós nos tornamos enfatuados, pesados, cansativos para as pessoas. Nós precisamos dar vida para as pessoas. O que ganha as pessoas é a vida. Todo mundo conhece qualquer tipo de semente, né? Semente, ela tem dentro dela uma vida que quando ela resolve sair, não tem nada que segura ela. Nem toneladas de terra sobre ela segura. Ela rompe a casca, rompe a terra e ela brota. Essa vida está dentro de cada um de nós. Por que não vamos deixar essa vida fluir então? Essa vida tem que sair, irmãos. O que as pessoas precisam é espírito e vida. Nós precisamos realmente entender e viver o andar no Espírito. Então, continuando, né? Eu falei do João 17. Aí, depois os irmãos leem em casa, Romanos capítulo 14, verso 1 ao 23. Eu vou ler só alguns versículos aqui para os irmãos, com relação ao relacionamento das práticas. Muitas vezes, eu não vou julgar ninguém, mas nós fazemos isso naturalmente. Como eu acho que eu estou certo,
eu viro e falo para o irmão, ó, você tem que fazer tal coisa. Se você não fizer tal coisa, você está errado. Eu estou certo? Por que o irmão vai estar certo também? Eu não consigo ver que o irmão está certo, eu só consigo ver que eu estou certo. Então, o nosso grande problema é como lidar com a palavra chamada fé, que habita nas pessoas. A fé que está em nós já é um problema por si só, porque nós temos pouca fé, né? Mas nós ferimos a fé das pessoas. Então, no capítulo 14, no verso 1, fala assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Nós nos encontramos com as pessoas para discutir doutrina, conceito ou procedimentos? Não. Nós nos encontramos com as pessoas para transmitir vida para elas. Então, por isso, não discutam opiniões. No verso 2 fala, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então tem práticas que nós temos que agrada a alguns irmãos e não agrada a outros. Tem coisas que eu concordo que é mais prazeroso, me leva mais à presença do Senhor, que não leva a outros irmãos. Quem está certo? A minha prática ou a prática do outro irmão? O que o Senhor definir no Espírito, que é que está certo. Tá? Então, o que o Senhor definir no Espírito é o que está certo. Nós ficamos muito presos, eu não quero contrariar, irmão, nós ficamos muito presos com a prática do mover. Só que, às vezes, nós temos na nossa presença uma situação que o Senhor manda a gente agir de um jeito e a gente fica preso nela. Tá, exatamente. Se for do Espírito, amém. Então, nós temos que ouvir o que o Espírito determinou para nós. Mas nós não podemos julgar aquele que não pratica porque eu pratico. Eu não posso criticar ele. Ah, tem irmão que gosta de pular. Eu, particularmente, não gosto de pular porque eu tenho um problema na coluna, me incomoda ficar pulando. Então, dificilmente vocês vão me ver pulando. Mas tem irmão que gosta de pular, se sente bem pular, amém. Eu não vou criticar ele porque ele pula, e seria interessante que o irmão não me criticasse porque eu não pulo. Não é porque eu não pulo que eu não estou desfrutando do Senhor, e não é porque o irmão pula que ele também não está desfrutando do Senhor. Nós precisamos respeitar a fé dos irmãos. Aí, continuando aqui. Quem és tu que julgas, o verso 4, o servo alheio, para que seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Então, tudo é o Senhor. A partir do nosso espírito, o Senhor vai estar sustentando cada um de nós, irmãos. O Senhor vai estar nos garantindo o desfrute dele, o crescimento de vida. E nós vamos ver isso daqui a pouco na próxima leitura. E aí, continuando no verso 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga, iguais todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida. Aonde? Em sua própria mente. Não ponha a sua opinião na mesa, irmãos. Tem um dito popular que diz que se a opinião fosse boa, ninguém dava, né? Vendia. Então, a nossa opinião, ela atrapalha o mover de Deus. Qual é a necessidade da igreja? O que o Espírito está dizendo que nós temos que focar. E aí, continuando, na mesma passagem, no verso 10, fala assim, tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Alguém tem dúvida disso? Por que ficam tão quietos, então? Parece que intimidou essa frase, né? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Sabe por quê, irmãos? Cada um vai prestar conta dos seus próprios atos. Nenhum de vocês vai prestar conta dos meus atos. Eu vou prestar conta dos meus atos. E eu não vou prestar conta do ato dos irmãos. Cada um de vocês, perante Deus, vai prestar conta. Então, todos compareceremos. E é o Senhor que vai mostrar para nós o quanto do nosso espírito nós usamos. O quanto nós desfrutamos da presença do Senhor e o quanto nós deixamos o espírito fluir. Então, no verso 15, fala assim, se por causa de comida o teu irmão se entristece e já não anda segundo o amor fraternal, olha agora a palavra que entrou na conversa, o amor. Se o que eu estou praticando esfria o amor do irmão, está na hora de eu refletir o que eu estou fazendo. O meu viver não deve esfriar o viver dos irmãos.
O que eu pratico, o que eu falo, não deve apagar o amor dos irmãos. Se eu estiver praticando qualquer coisa que esfrie o amor dos irmãos, está na hora de eu me voltar ao Senhor e pedir luz para ver onde é que eu tropecei. Nós não fazemos as coisas com má intenção, irmãos. Nós temos fé absoluta que o que nós estamos praticando é para salvar as pessoas. Mas se a nossa opinião entra na jogada, nós corremos o risco de trocar os pés pelas mãos. Então, o primeiro termômetro é o amor. Como está o amor dos irmãos? No verso 16 fala: não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Viram os termômetros, então, se o que nós estamos praticando está de acordo com Deus? Justiça está de acordo com o que Deus deseja. Estamos cumprindo aquilo que Deus determinou. Paz é o próprio Deus dado a nós quando nós praticamos a palavra do Senhor e vivemos o Senhor. E alegria. Então, o meu viver causa isso nas pessoas? Se não causa isso, irmãos, está na hora de eu dobrar meu joelho e buscar a luz no Senhor. O que é que está errado no que eu faço, no que eu pratico, no que eu vivo, para que as pessoas não tenham paz, alegria e justiça? Então nós temos que levar muito a sério. Viu como que a unidade é complicada? Não é uma tarefa fácil e ela não é praticada fora do Espírito, irmãos. É impossível ser um fora do Espírito. Continuando aqui no verso 18. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vocês percebem? Agradável a Deus. O nosso viver se torna agradável a Deus. E as pessoas aprovam o viver. Então, a unidade, ela tem que existir, mas sempre na esfera do Espírito. Vamos repetir isso quantas vezes for necessário, porque é isso que tem me feito permanecer na vida da igreja, irmãos. Crer que o Senhor vai nos tornar um. Não importa o preço que nós temos que pagar, porque o Senhor já fez a parte dele. Agora cabe a nós lutarmos por essa unidade. Cabe a nós aprendermos a viver e andar no Espírito. Cabe a nós desfrutarmos da palavra com realidade, para que ela se torne vida e alcance as pessoas. Tá? No verso 19, fala assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Perceberam quantos termômetros? Está edificando? Está tendo paz? Permanece. Não está? Se volta ao Senhor. Verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa de comida, ou seja, por causa da sua opinião. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Tudo aquilo que eu faço obrigado, tudo aquilo que eu faço forçado, ou eu vejo alguém fazendo que está ferindo a minha fé, vai me causar escândalo. Então eu preciso também, na presença do Senhor, Senhor, a prática que eu estou vivendo, ela leva os irmãos a escandalizarem ou leva os irmãos a desfrutarem do Senhor? Se eu perceber que algum irmão está escandalizando, novamente eu tenho que dobrar meu joelho. Eu tenho que buscar a presença do Senhor. Porque o nosso propósito é a edificação da igreja. Não é agradar nem Celso, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem ninguém. É agradar a Deus. É a edificação da igreja. Nós estamos aqui por causa do que Cristo fez por nós. Então nós precisamos focar nas necessidades de Deus. Aí continua no verso 22. Esse eu gostaria que o irmão pusesse na tela. Você pode pôr, por favor? Romanos 14, 22. Nós vamos ler o 22 e o 23. Está na tela? Pode ler o 22. Agora presta bem atenção no 23. Mas
Perceberam a palavra fé de novo na história? Então, a tua fé é você e Deus. A minha fé sou eu e Deus. Eu não posso me condenar naquilo que eu pratico. Eu tenho que ter fé. Hebreus 11 fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas, se eu praticar qualquer obra, irmãos, por estar sendo levado a praticar, mas eu não tiver fé nela, ela se torna pecado. E não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Qualquer obra que eu fizer sem fé, ela desagrada a Deus. Então, antes de começar qualquer obra, irmãos, consulta o Senhor. De novo, não vamos criticar, nem dizer que a obra A, B, C ou D está certa ou está errada. Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer com relação às obras. Vamos consultar o Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alcança o nosso coração. Ela se inscreve no nosso coração e gera fé. E sabe o que a fé gera, irmãos? Obediência à palavra de Deus. Eu só obedeço a palavra de Deus com fé. Eu só tenho unidade, que é a palavra de Deus, com fé. Então eu preciso viver e andar no Espírito. Isso não é slogan, isso é um viver. Por isso que nós, muitas vezes falamos, nós tem que exercitar o Espírito, tem que fazer. Mas o quanto disso é realidade para nós, irmãos? Quanto do meu viver é buscar a presença do Senhor para eu tocar no Senhor no Espírito? Teria muito mais outros versículos para falar aqui para os irmãos, mas o tempo não vai permitir, então vou resumir alguns pontos aqui para os irmãos. Paulo, ele vivia por fé. Quando ele fala lá em Gálatas 2:20, ele fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, fé, ela foi gerada porque Paulo vivia a palavra de Deus. Agora, o que Paulo fez para viver a palavra de Deus? Paulo considerou tudo como refúgio. Ele considerou como refúgio não só as coisas negativas, ele considerou também as coisas positivas. Se vocês lerem depois nas Escrituras sobre a história de Paulo, vocês vão ver que Paulo ele teve um ensinamento acima de todos e ele ainda se destacava dos da época dele. Ele conhecia a palavra, ele era zeloso à palavra de Deus, mas até isso ele considerou como refúgio por causa de Cristo. Porque ele entendeu que em Cristo é que nós somos tudo. É em Cristo que nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos parar e descartar tudo aquilo que está no nosso passado. Então Paulo também fala, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o nosso foco para viver e andar no Espírito é buscar a presença do Senhor. Se eu aprender esse viver, e eu viver esse viver, a palavra de Deus vai se multiplicar, vai crescer. Então, rapidamente, algumas passagens para os irmãos, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, tem uma passagem que Paulo fala assim, que ele não se envergonhava dos sofrimentos que ele tinha. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia em que ele tinha crido. Paulo fala, não me envergonho dos meus sofrimentos, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós sabemos em quem nós temos crido? Está meio xoxo, né? Se nós sabemos, nós temos que falar, nós sabemos. É isso que vai fazer a diferença em nós. E nós temos que ter essa certeza, nós temos que estar bem certos, irmãos. Não pode ter dúvida alguma. Vocês sabem quem vocês têm crido? Amém. Agora eu gostei. Quando eu falei esse amém, até treme a base aqui. Então, para continuar, em Atos capítulo 2, tem um viver da igreja quando a igreja surgiu. Eu queria citar para os irmãos uns pontos que estão ali. Deixa eu achar aqui. É uma pena não ter tempo para ler todos os versículos, mas depois vocês leem Atos 2, do 42 ao 47. Mas eu vou ler o seguinte, nós vamos ler do 44 em diante, né? Do 42 poderia ser, mas do 44 fala assim, todos os que creram estavam juntos e tinham todo em comum.
Hoje nós estamos juntos, mas nós temos tudo em comum. Acabou a reunião, o que nós vamos fazer? Cada um vai para sua casa, né? Um vai comer frango com macarrão, outro vai comer um arroz com feijão, outro vai fazer alguma coisa. Então, ou dormir, ou pregar o evangelho, cada um tem a sua atividade. Cadê o tudo em comum? Nós estamos juntos, mas falta a realidade do tudo em comum para nós, irmãos. Tá? Exatamente. Então, continua ali, no verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu queria que vocês lessem o 47. Vamos lá. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Qual era o que o viver deles tem que fazer? Alcançar a simpatia das pessoas. Ao alcançar a simpatia das pessoas, ou seja, as pessoas tinham paz, alegria, o Senhor acrescentava as pessoas, porque o amor do Senhor constrange, irmãos. O amor do Senhor conquista as pessoas. Não é a minha eloquência, não é a minha capacidade de ler a Bíblia. Eu vou abrir um parênteses. Há uns anos atrás, eu estava tendo comunhão com uma pessoa de um grupo religioso, extremamente religioso na prática do que eles criam. E aí ele, insistindo naquilo ali, não precisou muito para quebrar ele no meio. Meia dúzia de versículos ali, deixou ele no chão. Só que eu não imaginava que ele ia me jogar para debaixo do chão. Ele virou e falou assim, olha, irmão, parabéns, você me convenceu, essa palavra foi maravilhosa, você me conquistou com ela, só que tem uma coisa, cadê o amor? O que eu usei com ele na época? Usei conhecimento. Usei minha experiência da leitura da Bíblia e citei os versículos que mostravam para ele que aquela conduta dele ela era inadequada com relação ao crescimento de vida. Porém, faltou amor. Então, o nosso viver tem que ter amor, irmãos. É o amor que ganha as pessoas. E esse amor está no Espírito. Gálatas 5 tem um versículo que fala lá, o fruto do Espírito é amor. Não está escrito são, porque tem uma série de outros comportamentos que são comportamentos do amor. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, são comportamentos da existência do amor. Por isso que está lá, é amor. Então, quando eu vivo e ando no Espírito, quando eu exercito o meu Espírito, o amor flui. E esse amor alcança as pessoas. E aí o resultado do amor é aqui ocorre na vida das pessoas. Por isso que o Senhor podia acrescentar os que iam sendo salvos. 1 Coríntios capítulo 2, tem uma outra passagem, né? O Paulo fala assim, a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é viver e andar no Espírito. Mais um versículo ainda em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 5, fala assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então eu estou me achando aqui o maioral, né? Estou aqui no púlpito, estou pregando a mensagem para os irmãos. É a minha capacidade? É a capacidade de algum outro irmão que pudesse estar aqui? Não. É aquilo que Deus concede a cada um de nós, irmãos. Então, quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós saímos para contatar as pessoas, junto com o amor, tem que fluir isso. Essa unidade que nós estamos falando, ela resulta nesse amor. Por quê? É um resultado da vida de Deus operando em cada um de nós. E continuando ali no capítulo 5, né? Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Perceberam? Se eles não forem um, não vai funcionar. Então, o que planta e o que rega tem que ser um. Mas é pelo Espírito. E aí continua. Perdi o versículo aqui.
Né, peraí, é que a página correu aqui. 1 Coríntios 3 aqui. Ora, o que planta, tá isso. Receberá o galardão segundo, peraí, no 8, né? Fala assim, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque, aperte a só do versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. Se cada um de nós é cooperador de Deus, Deus vai dar para cada um de nós o que é necessário para isso acontecer, para isso funcionar, irmãos. Tá? Eu gostaria de ler mais versículos. Tem mais uma página aqui de versículos para os irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte. O amor é o vínculo da paz. O amor é o que conquista. O amor é o que transforma. E é vivendo e andando no Espírito que eu vou ter esse amor. E é o amor também que me leva à unidade genuína do Espírito. Porque com Deus já está resolvido o problema. Agora nós temos que resolver na esfera humana. Nós precisamos ter esse relacionamento na esfera do amor. E se nós não tivermos amor entre nós, irmãos, nenhuma obra nossa vai trazer resultado. Porque o fruto, segundo o próprio capítulo 15 de João, verso 5, fala que Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Né? Ele fala, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então essa comunhão genuína no Espírito nos leva à realidade da unidade, nos leva à realidade do amor, nos leva à realidade de viver a vida da igreja. Então nós podemos também proclamar como Paulo com intrepidez, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, trabalhando, estudando, fazendo minhas tarefas, vivos pela fé em Cristo Jesus. Então essa fé vai operar em cada um de nós. E esse eu quero, para encerrar, abram todo mundo, põe na lousa por gentileza, Oséias capítulo 11, versículo 4. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Perdão, Oséias 11, versículo 4. Então fala ali, atrai-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Essa é a reação do viver e andar no Espírito. Nós vamos atrair as pessoas com laço de amor. Fala para o irmão que está do seu lado, só a primeira parte ali, até onde vai o amor. Amém. Então, irmãos, amor é fruto do Espírito. E é no Espírito que eu vivo a realidade da palavra de Deus, a unidade, eu pratico e conheço Deus de fato. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam compartilhar com espírito fervoroso.